Muito bem, é Páscoa, Santa Páscoa, muito esperada essa Páscoa. Nós temos na noite da Vigília Pascal a beleza de várias leituras e é preciso colocar na dimensão justamente do Evangelho, em que as mulheres que observaram, o local como que um limite do túmulo que colocaram Jesus, estas mesmas mulheres, elas vão então à tumba, o lugar dos mortos, o lugar do passado, e lá diz que encontram um jovem vestido de branco e ele diz: olhai aqui o lugar onde vocês estabeleceram para Jesus. E na Vigília Pascal nós somos justamente chamados a olhar com a amplitude da história, pois as tantas leituras, os salmos e as orações nos fazem justamente olhar os sinais de Deus, em que em nenhuma dessas, nós, do século XX, por exemplo, e também o povo antigo, não viu também, Adão e Eva também não viram o que Deus, no momento que Deus fazia as coisas, e no entanto eles viram as coisas. Eles viram a luz, eles viram a água que se move, tudo que Deus criou, e depois a história do povo, que Deus foi justamente conduzindo, mesmo quando acontecia coisas erradas, infidelidades, mas Deus fez um curso na existência, na história, que não, por mais que o ser humano fizesse isto ou aquilo, o plano de Deus continuou. E assim então nós somos chamados agora na Vigília Pascal a olhar que o plano de Deus, a história de Deus, ela não foi interrompida. A morte também não pôde interromper. O anjo diz às mulheres: vocês anseiam por aquele Jesus de Nazaré que foi crucificado? Ele não está aqui. Ou seja, o propósito da vida de Cristo não se encontra terminado. A morte não foi capaz de terminar com o plano de Deus, o propósito de Deus, o propósito da vida de Cristo, como o anjo diz, é ressuscitar. Ele ressuscitou, ou seja, ele foi viver o seu propósito. Então, na noite da Vigília Pascal, nós somos chamados justamente a olhar que Deus também fez com que o Filho ressuscitasse, como Ele criou tudo, libertou o povo, e também nós não estávamos lá dentro do túmulo, e no entanto Ele fez, Ele continua a fazer. Assim então possamos nos alegrar, não mais com os ramos secos, não mais com as dores, com aquelas tristezas do passado, como aquelas mulheres, que foram justamente com aromas, com perfumes, para superar o mau cheiro da morte. No entanto, nada disso mais aí está. A morte foi superada porque Deus rompeu a grande pedra, aquilo que o ser humano um pouco tira, Deus retirou totalmente. Então, possamos nos alegrar na Vigília Pascal, acender nossas velas, encher-nos de alegria, renovar as promessas do nosso batismo, ou seja, renovar esse propósito da vida eterna, a vida vencedora, e que as flores indiquem justamente que Deus renovou nossa esperança, porque Ele faz a vida nova. Santa Páscoa para todos.